A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Olá, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos à SMV 2020, Semana de Marketing e Vendas para E-Commerce. Meu nome é Renan Scheffer, eu sou sócio responsável pelas áreas comercial, novos negócios e parcerias da 55. Estarei aqui ao longo da semana mediando os bate-papo das trilhas de vendas na prática. Antes de apresentar o nosso convidado e iniciar o bate-papo, queria convidar você que está nos assistindo a registrar esse momento. Tira uma foto, tira uma selfie, acompanhando esse talk, enfim, compartilhe nas suas redes sociais, marcando a Clint Hub e a hashtag SMV 2020, beleza? Então, obrigado. Para falar sobre divulgue seu e-commerce para as pessoas certas, como ser encontrado pelo seu público-alvo nas mídias digitais, a gente está aqui com o Diego Dornelles, do Senac Santa Catarina, professor e consultor em marketing. Diego, conta pra gente quem que é o Diego, se apresenta aí para o pessoal te conhecer. Legal, obrigado, Renan. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite também. Então, eu comecei estudando publicidade e propaganda, mas acabei me formando em marketing. E desde cedo, já meus primeiros trabalhos foram em veículos de comunicação e agências de propaganda. Então, eu vi esse processo do marketing digital crescendo muito dentro das agências, né, dentro desse meio de propaganda. E para quem não é da área, assim, só para entender, né, dentro das agências é comum acontecer dos clientes disponibilizarem uma verba anual, por exemplo, e aí as agências têm que administrar aquela verba da melhor forma, né, criando estratégias, criando a parte gráfica, visual, o texto, enfim, das campanhas. E quando eu comecei a trabalhar, o marketing digital era muito pequeno, assim, era tipo o que sobrava, assim, as agências tinham uma verba, o que sobrar ali coloca no marketing digital. E aí a coisa foi mudando e eu passei por essa transformação, assim, de ver o crescimento do marketing digital dentro desses ambientes, assim, foi muito legal, quase que 50% e em algumas agências, em alguns casos, até mais do que as mídias tradicionais de fato, né? E em 2014 eu fui convidado para dar aula. E aí eu me encantei com essa área, eu descobri uma paixão por aprender que eu não tinha antes, né? Eu brinco que eu não era um aluno tão aplicado, assim, na época da graduação. E quando eu comecei a dar aula, eu descobri esse prazer por aprender, né? Porque o professor, ele acaba aprendendo mais do que o aluno, eu acho, às vezes. Então, um hobby aí, a partir disso, eu acabei saindo do mercado, assim, de agências e atuando mais como professor e consultor desde então. Então, mais ou menos, resumidamente, essa é a minha história aí. Bacana. Cara, eu até te pedi para falar um pouco mais aprofundado da tua experiência como professor e consultor de marketing. Eu acho que tu já deu uma boa sintetizada. Conta pra gente, tu falou bastante dessa questão de ser professor, né? Conta pra gente como é que fala um pouco mais de como é que é essa experiência de consultor de marketing, como é que foi a tua experiência. Elas vieram que meio que juntas, assim, na verdade, porque está muito atrelado ao papel de professor e também na instituição que eu trabalho, no caso do Senac, nós também temos esse braço de corporativo, né, de consultorias. Então, acaba que veio muito uma coisa junto com a outra, assim. E até mesmo quando tu está em sala de aula, é muito comum, eu dou aula em curso técnico, dou aula em graduação, dou aula em pós-graduação. Então, tu tem contato com pessoas de mercado, que muitas vezes são clientes, né? Então, às vezes, eles acabam gostando da aula, criando um relacionamento ali legal, e eles convidam, né, para participar, para fazer alguma consultoria, algum trabalho, alguma contribuição nas próprias empresas, né? Então, assim, dentro da sala de aula, os meus alunos também são meus parceiros, às vezes são clientes, às vezes são fornecedores, às vezes é muito comum também eu pegar os alunos de sala de aula e convidar eles para fazer trabalhos, né? Então, que legal. Uma galera que manda muito bem ali na área de criação, né? Eu dou aula, por exemplo, no técnico em publicidade, tem uma galera que manda muito bem. E aí acaba que quando tem uma demanda, eu aciono eles, né? Eu utilizo eles, então, como clientes, parceiros, fornecedores. Esse meio, assim, é muito legal. Por isso que eu acho que é muito apaixonante, assim, né? Tu tá no meio de aprendizado, educação e conhecendo tanta gente legal. Que legal. Diego, cara, para começar,
como é que a gente define o nosso público-alvo? Para quem está começando o negócio agora, como é que eu sei quem que é o meu cliente ideal, né? Quem que é o meu público? Legal, excelente pergunta. Antes de responder como definir esse público-alvo, é ótimo essa pergunta, eu preciso falar sobre o porquê que as empresas devem definir o público-alvo e segmentar o mercado, né? Porque nessa conversa com os empresários é muito comum ouvir essa frase assim, meu público-alvo é todo mundo. E eu percebo que existe um certo medo dos empresários de definir público-alvo, de segmentar mercado, porque eles associam a excluir pessoas e não vender. Então, assim, quando eu pergunto, qual é o teu público-alvo? Eles me respondem, homens e mulheres de 18 a 65 anos, de todas as rendas. É quase todo mundo. É quase todo mundo. Aí eu brinco, então você é uma grande indústria, você é uma Coca-Cola, você é realmente uma empresa que atende todo esse público. Então, eu acho que isso é bem importante, ter essa clareza de como tu segmenta, não significa que tu vai deixar de vender para alguém que não está no teu segmento de mercado, mas normalmente, e aí eu falo mais para o pequeno, para quem está começando ou para quem não tem tanta grana. Se tu tem pouco dinheiro, tu precisa ainda mais segmentar o teu mercado, né? Porque daí tu vai precisar anunciar para as pessoas certas para tentar ser o mais assertivo possível. Então, acho que é bem importante saber isso, assim, que não tenham medo de segmentar mercado. Isso vai ser muito bom, isso vai ajudar bastante nas tuas estratégias. Então, esse é um ponto importante. Dito isso, vamos à tua pergunta, né? Como segmentar mercado? Existem 4 formas básicas de segmentação de mercado. A primeira é geográfica, né? Em relação à localização que eu atuo, não necessariamente onde eu estou. Eu posso estar em uma cidade, mas atender um estado, atender um país, atender uma região. Então, é a localização que eu atuo, isso é muito importante. A segmentação demográfica, né? Então, o segundo, dados demográficos. Então, se tem alguma segmentação por gênero, por idade, por renda, escolaridade. E aí tem até os sites como o IBGE, tem os sites como o datapedia.info, é um site que eu uso, que eu gosto bastante, porque organiza melhor as informações. Você tem facilmente acesso a esses dados hoje em dia, né? Então, é importante saber a segmentação geográfica e a demográfica. E aí depois vem as outras 2 segmentações, que são a psicográfica e a comportamental. Então, a psicográfica é referente ao estilo de vida, né? Se eu tenho algum segmento específico, como, por exemplo, surfista, né? Um estilo de vida, pessoas vegetarianas, veganas, torcedoras de algum clube de futebol, enfim, skatistas, tem vários tipos de estilos de vida que é importante eu identificar, caso seja esse o meu foco, né? E a questão comportamental, a segmentação comportamental, ela é, por exemplo, se o meu comprador, a pessoa que paga, que efetua a compra no meu e-commerce, ela é a mesma que usufrui do produto, né, ou do serviço. Porque muitas vezes não acontece isso, né? Eu tenho o que a gente chama de shopper, que é o comprador, mas ele vai comprar para alguém. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de brinquedos. É comum eu ter o shopper, né, a pessoa que compra, normalmente um adulto, os pais, filhos, enfim, avós, mas quem vai usufruir é a criança, né, o usuário do brinquedo. Então, creches, enfim, vários segmentos acontecem isso, né? O comprador e o usuário não são a mesma pessoa. Também em relação à frequência de compra, né? De quanto em quanto tempo o consumidor compra de mim, os hábitos deles de compra, forma de pagamento, preferências. Então, são algumas questões que a gente analisa dentro dessas 4 segmentações: geográfica, demográfica, psicográfica e comportamental. E aí, dessa forma, tu acabou de definir o teu público-alvo. E que eu costumo dizer que isso, ainda, por mais que a gente esteja fazendo uma definição, ainda é uma segmentação macro, né? Para a gente descobrir a nossa segmentação micro, existem as personas, né? Que talvez hoje em dia está sendo super falado, você já deve ter ouvido falar, e as personas, elas nos ajudam muito a identificar esse público-alvo micro, né? Então, o que seria uma persona, rapidamente? Essa personificação de um cliente ideal, que pode ser, para a empresa que está começando, aquela que tu ainda não tem cliente, né? Aquele cliente que tu gostaria de atingir, né? E se tu já tem um histórico, se tu já tem uma loja em andamento, seria aquele cliente que mais compra de você, que tem uma frequência maior, que interage e que também é um cliente que tu quer continuar atendendo, né? Então, ele representa interesses em comum, objetivos, desafios, uma série de questões que fazem parte dessas pessoas, né? E aí, só para separar bem, assim, e tentar ilustrar,
O professor gosta muito de desenho, assim, né? Eu tô sem o quadro aqui, mas ele acaba gesticulando. O público-alvo, ele é macro, né? E as personas, ela é micro. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo. Eu fui sócio de um e-commerce de produtos orgânicos, né? Hortifruti e tudo mais. A gente tinha a gente tinha cestas, fazia feiras em escolas, era bem legal. E aí, qual era o meu público-alvo, né? Então, o público-alvo são as 4 segmentações. Não tinha diferença de gênero, então era homens e mulheres. Tinha uma segmentação demográfica, porque a gente atendia só na Grande Florianópolis. Então, homens e mulheres que moram na Grande Florianópolis, que tinham acima de 25 anos, né? E por que isso? Porque a gente observou que as pessoas com menos de 25 anos acabavam não dando tanta importância para o produto orgânico, né? Tinham outras prioridades. E aí, repara, a nossa segmentação tinha lá acima de 25 anos. Ah, Diego, mas então se alguém tiver 23 e quiser comprar de mim, eu não vou vender. Não é isso. Mas parece que o cliente entende isso às vezes, né? Por isso que tem esse medo de segmentar. Não é isso, mas é que os nossos esforços de marketing eram direcionados para pessoas acima de 25 anos. Se alguém com menos comprasse, beleza, excelente, e acontecia, mas era a minoria. Então, homens e mulheres que moram na Grande Florianópolis, acima de 25 anos e com renda superior a 3 salários mínimos, porque o orgânico acaba sendo um pouco mais caro, então a gente percebeu essa característica no nosso público-alvo, e também que tem um interesse em alimentação saudável. Beleza. Está segmentado, mas ainda é muito macro, né? Eu estou falando de um número muito alto de pessoas. Então, mas esse é o meu público-alvo. Dentro desse público-alvo, eu tenho as minhas personas, que compram por razões diferentes, mas elas estão dentro desse público-alvo. Então, uma coisa muito legal que a gente acabou descobrindo ao longo do processo, tá? A gente nem sabia. Uma persona eram pais e mães de recém-nascidos. Por quê? Porque a nutricionista orienta os pais e as mães a fazerem a introdução alimentar dos seus bebês com produtos orgânicos, para que a criança não tenha um primeiro contato com o agrotóxico, né? Então, foi um público que a gente foi descobrindo, uma persona que a gente foi descobrindo. Então, tinha uma comunicação específica para essa persona, a linguagem era diferente, as imagens eram diferentes, era tudo diferente. Mas eles estavam dentro desse grande público-alvo. A gente tinha outra persona que eram vegetarianos, compravam por razões diferentes, veganos, pessoas com restrição alimentar, pessoas que preocupadas com qualidade de vida. Ou seja, eu tinha mais personas dentro desse meu grande público-alvo. Então, esse é o primeiro ponto muito importante, né? Não ter medo de segmentar, ter clareza de quem é o teu público-alvo macro, depois ir para as personas para definir o teu público-alvo micro. Perfeito. Pô, que baita explicação, Diego. Muito obrigado, cara. Diego, beleza, a gente definiu o público-alvo, a gente já sabe para quem que a gente quer atingir. Como é que a gente monta uma estratégia para melhorar o impacto nessas pessoas, nesse público? Como é que a gente... como é que eu posso desenhar a melhor estratégia de impacto para esse público-alvo? Legal, bacana. Estratégia, bom, primeiro eu preciso falar sobre os objetivos, né? Isso também é bom de deixar claro, porque para eu definir uma estratégia, eu preciso ter clareza do meu objetivo, né? Então, meu objetivo é vender, é uma estratégia. Meu objetivo é gerar leads, é outra estratégia. Né? Então, se o meu objetivo é gerar leads, eu não posso ser cobrado pela venda, porque a venda ela vai ser uma consequência, mas o meu objetivo é o número de leads e o custo que eu tive para obter eles, né? Então, é vender, é gerar leads, é tornar a marca reconhecida, é aumentar o número de seguidores ou engajar a audiência, é criar autoridade, enfim, qual é o teu objetivo, né? A partir disso, tu vai definir a tua melhor estratégia. Então, o segundo passo é saber se eu estou divulgando para um público que já me conhece ou para um público que não me conhece. Isso é muito importante, né? Prestem bem atenção, quem estiver assistindo aí, se quiser anotar, isso é fundamental na tua estratégia. Porque é muito diferente o público que te conhece e o público que não te conhece, né? O que seria o público que me conhece? Pegando como exemplo as redes sociais, tá? Facebook e Instagram, principalmente. O público que te conhece são aqueles públicos que eles já tiveram algum contato com a tua marca, eles sabem que tu existe, da tua loja. Como que eu sei disso? Se tu tem uma lista de e-mail, né, não a que tu comprou, né, não lista comprada, mas a lista real de e-mail, de leads, se tu tem uma lista,
a pessoa do teu lead já te conhece, porque ele te forneceu o dado dele em algum momento. Se ele interagiu com uma página ou um perfil teu nas redes sociais, ele já te conhece. Se ele visualizou algum vídeo teu, ele já te conhece. Se ele já foi no teu site, né, ele veio no tráfego do teu site, ele já te conhece. Se ele baixou o teu aplicativo, se ele respondeu a algum evento, né, do Facebook, enfim, se ele se cadastrou em alguma campanha de lead. Então, essas fontes de público são as fontes que já te conhecem. E tu pode usar tudo isso numa estratégia de marketing digital, especialmente nas redes sociais, né? Legal, mas e se eu não tenho nada disso? Também acontece, a pessoa está começando, ela não tem mailing, ela não tem nada. E aí tu vai ser obrigado a criar os públicos por interesses, né? Então são as pessoas que não te conhecem. Então lá nos interesses tu tem uma infinidade de segmentação muito bacana, né? De, eu quero anunciar só para homens, só para as mulheres, todas aquelas segmentações, as quatro segmentações ali, você vai conseguir fazer isso lá nas redes sociais, ou no Google, ou onde você estiver criando a sua estratégia. Então, isso é muito importante. Eu vou anunciar para o público que já me conhece, é um tipo de comunicação, um tipo de estratégia, ou eu vou anunciar para quem ainda não me conhece, né? Então, é outro tipo de comunicação, outro tipo de estratégia. Vou dar um exemplo prático para vocês. Eu uma vez estava divulgando um curso, né, um curso de marketing digital, e aí eu fiz a seguinte estratégia. Eu gravei um vídeo porque as pessoas não me conheciam, né? Então, para o público que não me conhece, eu segmentei lá por interesses. E aí eu fiz a segmentação assim, eu fiz vários vídeos, né? Mas, por exemplo, mulheres que moram em Santa Catarina, que tenham entre 25 e 45 anos de idade e que nasceram no mês de abril. Por exemplo, eu fiz essa segmentação. Eu gravei um vídeo bem simples mesmo, formato de selfie, assim, com o celular, falando, olá, meu nome é Diego Dornelles. Eu começava falando assim, a gente nem se conhece, mas eu sei que você é mulher, você mora em Santa Catarina, você tem entre 25 e 45 anos de idade, que você nasceu no mês de abril. E aí eu até brincava, calma, eu não sou nenhum stalker, mas eu sou professor e consultor em marketing digital e quero te ajudar a encontrar o teu público-alvo, assim como eu estou fazendo contigo. O que eu fiz naquele vídeo? A pessoa não me conhece, mas eu já provei o que eu estava ofertando para ela, né? Eu já provei que eu conseguia chegar num público-alvo mais segmentado. E eu consegui todas as informações, elas estão disponíveis no gerenciador de anúncios do Facebook, né? Então, era um vídeo que aparecia no Facebook, no Instagram e nos Stories. Então, essa foi a minha primeira campanha, para um público que não me conhecia. Beleza. Qual foi a minha segunda campanha? Eu esperei um tempo, e aí depois eu criei uma segunda campanha que era um outro vídeo, só para quem tinha assistido pelo menos a metade desse primeiro vídeo que eu fiz. E eu também consigo isso, né, no gerenciador de anúncios do Facebook. Então, perceba, no primeiro momento eu fiz para um público que não me conhece. Quem viu aquele vídeo até o final, passou a me conhecer. Não significa que ele vai comprar de mim, mas ele já sabe quem eu sou. Eu não sou um estranho mais para ele. E aí a minha segunda campanha foi para um público que me conhece, que foi para quem assistiu a 50%, pelo menos, do meu vídeo. Né? Então, esse é um exemplo de trabalhar com como muda a tua estratégia, dependendo se o público te conhece ou não te conhece. Né? E aí, um outro exemplo que é legal de falar aqui, que eu fiz até recentemente para uma loja de carros seminovos. Né? É muito comum os anúncios do carro para seminovos serem muito direcionados para o público masculino. Né? Eu provoquei assim, vamos fazer um teste? Será que o público feminino também compra? E a gente pegou alguns modelos que a gente entendeu que fazia mais sentido, que o público feminino poderia ter um interesse maior, e nós criamos uma campanha que era segmentação público feminino, e aí na arte da campanha tinha foto do carro e tudo mais, mas era uma arte com uma linguagem mais feminina, e tinha uma frase que dizia assim, você merece esse presente. Tá? Então isso estava na frase, na imagem, você merece esse presente. E aí no texto, a gente colocou naquele texto que vai em cima ou embaixo, dependendo do posicionamento, a gente colocou assim, no mês do seu aniversário, o IPVA e o emplacamento, alguma coisa assim, por nossa conta. E aí qual foi a segmentação que a gente fez lá no Facebook? Mulheres, tinha uma segmentação de idade, acho que era 25 a 50 anos, não me lembro. E a gente consegue até o interesse, né? Que tem um interesse no modelo tal, na marca tal, do modelo tal, isso tem lá. E que vão fazer aniversário nos próximos 7, 14 dias, não me lembro qual é a opção que tem lá. Então, qual foi a nossa estratégia? Será que o público feminino que tem interesse por esse modelo de carro vai vir e comprar?
E a nossa surpresa foi muito legal. Eles venderam um carro muito rápido. Então, para uma mulher. Então, essa capacidade de segmentação que a gente tem nas redes sociais, ela é muito importante, né? Não, bacana. Claro. Bom, tu comentou bastante aí de mídias digitais, de redes sociais. Cara, como é que eu posso escolher a mais adequada para o meu negócio? Tem alguma ferramenta de apoio que a gente pode usar para esse processo? Uhum. Legal. Nas minhas aulas, eu costumo, quando eu vou falar sobre isso, eu costumo iniciar perguntando para os alunos por que eles criam uma conta, né, ou um perfil, dependendo da rede social, e por que eles curtem ou seguem uma empresa, né, um perfil comercial. E aí a resposta sempre vem algo próximo como, eu estou numa rede social para me informar, para saber o que está acontecendo no mundo, conteúdos, tudo mais. Ou eu estou para me conectar com meus amigos, familiares, colegas de trabalho, encontrar pessoas que fazia tempo que eu não via e tudo mais. E eles seguem mais ou menos nessa linha, mas nunca alguém respondeu que está numa rede social para ver anúncios ou ver propaganda. Né? Então, já começa com essa provocação. Ninguém quer ver anúncio ou propaganda. Então, o que eu costumo dizer, e as pessoas ficam até assim, meu Deus, como assim? Quando tu faz anúncio em uma rede social, você está fazendo spam. Então, o que é o spam na linguagem do e-mail marketing, né? É aquele e-mail indesejado, aquele e-mail que tu não pediu, que tu não queria ver. Inclusive, tem alguns filtros na nossa caixa de e-mail que já tenta identificar se é um spam ou não, e tem uma caixa específica para ele. Nas redes sociais é a mesma coisa. A pessoa não está lá para ver a tua marca, ela não está lá para ver o teu anúncio. Ela está lá para ver as informações das pessoas que ela quer. Então, como assim? Está querendo dizer que não é para anunciar nas redes sociais? Não. O que a gente precisa fazer é ter um anúncio que entregue valor, né? É mudar a linguagem, mudar a segmentação, é mudar a campanha. Às vezes eu recebo uns anúncios de empresa de odontologia de Recife. Eu penso, meu Deus, quem está fazendo a segmentação dessa empresa, né? Está gastando dinheiro? Então, é importante isso, tá? E o que as pessoas querem ver? Então, beleza, eu sei que as pessoas não querem. O que as pessoas querem ver, de fato? Elas querem ver informações sobre a sua área de atuação, né? Então, o mercado de trabalho, como que tu consegue promover notícias sobre a tua área de atuação, tutoriais, então, assim, como fazer, dicas, como usar o teu produto, como usar o teu serviço, combinações, melhores looks, como fazer tutoriais, as pessoas querem ver. Humor as pessoas adoram, né? Tanto que a gente humor é sempre bom, né? Sincero. Humor é uma boa coisa pra gente seguir na rede social, né? O dia a dia já é mega estressante. Claro, a gente quer, né, aquele porta dos fundos, dar uma risada, memes, Insta surreal, a gente gosta desse tipo de coisa. Então também, né, como que eu posso usar isso ao meu favor? Novidades, principalmente no segmento de tecnologia, o que está acontecendo de novo na minha área em termos de tecnologia. Então são algumas dicas de conteúdo e de como que eu posso relacionar com a minha marca, né, com a minha loja, com a minha empresa. É muito importante que você entregue valor para a tua audiência, ao invés de só querer vender, né? Você quer vender e acaba não entregando valor nenhum. Às vezes eu entro em perfis de lojas de roupa, por exemplo, de moda ou de calçados, e é praticamente um catálogo, né? Porque só tem foto do produto ali na prateleira. Beleza, tá usando como um catálogo, é um tipo de estratégia, mas dificilmente tu vai ter um engajamento nesse tipo de página, né? Então, assim, em termos de redes sociais, é importante identificar em qual rede social o teu público está mais presente, né? E por isso que é importante fazer a definição de público-alvo e as personas, porque lá tu vai fazer essas perguntas. Então, por exemplo, gerações mais velhas, né, o Baby Boomer e o X, eles ainda usam muito o Facebook. Para alguns deles, o Facebook é a primeira rede social. Eles estão descobrindo o Facebook. A minha geração e as gerações mais novas, eu sou geração Y, a Z e a Alpha agora que está vindo ainda mais. Eu peguei, por exemplo, o ICQ, o Mirk, o MSN, o Orkut. Então, também, né? Bons tempos de Mirk. Quando chegou o Facebook, já não era assim a primeira rede social, a gente já estava acostumado com outras. Mas para gerações mais velhas, eles ainda estão descobrindo. O Facebook está sendo a primeira rede social de muitos, né? Então é um tipo de público que eu tenho que saber, se eu vendo para um público mais velho. Os mais novos já preferem novidades, então a gente tem TikTok, a gente tem Instagram, a gente tem, né, o Snapchat, uma época que também bombou. Eu trabalho com o meu público, gestores de RH, os CEOs de empresa.
esse público consome bastante o LinkedIn. Então, é muito importante, primeiro, tu saber qual é o teu público e perguntar para ele, né, onde que ele busca informação, quais são as redes sociais que ele mais utiliza. Isso vai te ajudar bastante a definir qual é a melhor rede social. Mas, falando agora não só de redes sociais, né, essa é um canal, é um tipo de estratégia, a gente também tem que considerar o Google, né, principalmente para quem tem loja virtual, que é um outro canal de divulgação e de venda. Então, no Google, a coisa é um pouco diferente, porque perceba, se no caso das redes sociais eu estou fazendo spam, ou seja, meu anúncio aparece de forma indesejada, a princípio, quando a pessoa não está fazendo nenhuma ação, no Google é o contrário. Porque no Google, o meu anúncio aparece quando o usuário fez uma busca. Né? Então, é diferente, porque ele já está demonstrando uma ação, ele está demonstrando um interesse. Né? Então, isso muda toda a estratégia da coisa. Só que esse interesse, ele pode aparecer em 3 níveis. Né? A pessoa, quando ela digita assim, vou pegar como exemplo, eu tenho um programa de emagrecimento, por exemplo. E quando a pessoa digita lá, como emagrecer, essa é uma das buscas, uma das principais buscas do Google, como emagrecer, ela ainda mais a pandemia. Ainda mais a pandemia. Ela não está dizendo que ela quer comprar um programa de emagrecimento. Muitas vezes ela quer uma dica, ela quer um artigo no blog, ela quer um conteúdo gratuito, né? Ela é uma pessoa curiosa, né? Não necessariamente ela é um potencial comprador. Ela pode vir a comprar, mas não necessariamente. Se a pessoa digita curso para emagrecer, é um público um pouco mais quente, é um lead um pouco mais quente, vamos dizer assim, porque ela já começou, ela falou, olha, eu quero um curso, não é uma dica. Eu já disse que eu quero um curso sobre emagrecimento, né? Agora, se ela digitar o nome do teu programa, caso tu já seja um pouco conhecido, ou comprar um programa de emagrecimento, né, ou enfim, aí ela realmente está te dizendo que ela quer comprar. Então, independente das formas, cada uma, tem uma que é um pouco mais fria, outra um pouco mais quente, ela está fazendo uma ação, né? Então, o teu anúncio aparece quando a pessoa teve uma ação. E isso muda tudo, isso é super importante, né? E aí, por fim, também não podemos deixar de falar a relação com o funil de vendas, né? Que é bem famoso, bem conhecido no marketing digital, que ali já mais ou menos mostra, né, em qual etapa que o cliente está dessas 3 em relação ao interesse, em relação ao funil de vendas, né? A minha dica em relação a isso, né, tanto as redes sociais quanto a Google, para um e-commerce, para uma loja virtual, principalmente, tu tem que ter uma estratégia de anúncios no Facebook, que inclui o Instagram, e no Google também, e pelo menos um remarketing, né, que é aquela estratégia, o marketing da perseguição, que é quando um cliente ele foi na página do teu produto, mas ele não efetuou a compra, né? Então, aquele anúncio acaba perseguindo ele tanto nas redes sociais quanto nas páginas que ele visitar pela internet. Então, esse eu entendo assim, quando eu vou fazer um trabalho de consultoria para uma loja virtual, são as 2 coisas assim que é o mínimo, né? Se o cliente ele não tem tanto recurso, a gente vai só por esses 2 para começar, né? Tem uma estratégia na Facebook e Instagram e pelo menos um remarketing ali no Google. Bacana. Diego, cara, a gente acabou de falar de definição de público-alvo, de mídias sociais, de mídias digitais, etc. Beleza, a gente já definiu mídia digital, como é que elas vão ser trabalhadas e quem é o meu público-alvo. Como a gente monta uma estratégia de impacto tendo tudo isso definido? Como é que a gente junta tudo isso que a gente falou até agora? E até como é que a gente faz análise dessas métricas como estratégia? Sim, bacana. Um ponto importante também são as ferramentas que nos apoiam para chegar nesse resultado, para compilar tudo isso, né? Então, hoje a gente tem uma possibilidade muito grande de ferramentas que nos auxiliam nesse processo, né? A primeira delas, a Persona, que eu já falei, e se você colocar um Google ali, você vai achar facilmente algumas ferramentas gratuitas que te auxiliam a criar as personas para o teu negócio, com as perguntas certas que tu deve fazer, né? E o legal também das personas é que você consiga validar elas depois, né? Fazer uma entrevista com algumas pessoas para ver se de fato aquilo que tu respondeu faz sentido, também é respondido pelas tuas personas. Então, persona é uma ferramenta importante. Mapa de empatia, né, uma ferramenta que, na minha opinião, ela é complementar às personas, entender o que teu cliente ouve, o que ele vê, pensa e sente, objetivos e desafios, enfim. Então, personas, mapa de empatia, jornada de compra.
Jornada de compra é muito legal porque ela é um caminho que o teu potencial cliente vai percorrer antes de realizar uma compra, né? Então, a gente tem 4 etapas na jornada de compra. A etapa de aprendizado e descoberta é aquela pessoa que está bem distante de comprar de ti, ela está lá no topo do funil. Para essa pessoa, eu tenho que criar conteúdo falando sobre o problema, porque ela ainda não se deu conta que ela tem um problema, né? Pegando o exemplo lá dos produtos orgânicos, para esse tipo de cliente, eu tinha que fazer uma comunicação falando assim: você sabia que o Brasil é o país que mais consome produtos, que mais consome agrotóxico no mundo? Que, em média, cada brasileiro consome 5 litros de agrotóxico por ano. Eu tinha que mostrar para ele que ele tinha um problema. É muito de educar. Ele está muito distante de comprar de mim. Se eu oferecer um programa de um clube de assinatura de produtos orgânicos para essa persona, ele provavelmente não vai comprar, porque ele ainda não percebeu a importância e o valor que isso tem. Então, aprendizado descoberto, né, primeira parte, falo sobre o problema. Reconhecimento do problema é quando a pessoa já se deu conta que ela sofre com aquilo, mas ela ainda não está motivada a, de fato, comprar, né? Então, eu começo a falar sobre os benefícios da solução, não da minha empresa, da solução, né? Os benefícios, nesse caso, do produto orgânico. Então, eu não preciso falar do agrotóxico mais, eu falo dos benefícios do orgânico, né? A terceira etapa é a etapa da consideração da solução, né? Quando o cliente, o potencial cliente, ele já está convencido que ele quer comprar, mas ele ainda está analisando e comparando ofertas, né, concorrentes. Então, agora eu vou falar dos meus diferenciais competitivos, né? O que eu tenho de melhor em relação aos meus concorrentes para que ele compre de mim, já que ele está buscando essa solução. E a última etapa é, de fato, quando o cliente vai comprar, que aí eu tenho que fazer um convite, né, um call to action mais agressivo para ele, tentar marcar uma reunião, se é uma venda complexa, enfim, fazer algo para que, de fato, ele efetue a compra, talvez utilizando gatilhos de urgência, gatilhos de escassez, né, somente até tal data, enfim, alguma coisa nesse sentido. Então, essas são as 4 etapas da jornada de compra. Mesma coisa, né? Se você digitar no Google, você vai encontrar bastante ferramentas e conteúdo sobre isso, sobre a jornada de compra. Ela se baseia muito no processo de decisão de compra, que é muito antigo, né, no marketing, na propaganda, que são essas etapas que o cliente percorre até, de fato, efetuar uma compra. E também no modelo AIDA, né? Que seria atenção, interesse, desejo e ação. Então, é tudo muito próximo, né? O funil de vendas, modelo AIDA, jornada de compra, tudo isso ajuda bastante numa estratégia de marketing digital. Tem uma outra ferramenta que eu recomendo muito, que ela é gratuita, que é disponível pelo Facebook, que chama Facebook Audience Insights. Então, eu brinco que é o IBGE do Facebook, é o censo demográfico do Facebook, né? Todas as informações que precisa sobre o comportamento das pessoas do Facebook, eles estão lá, e é gratuita essa ferramenta. Você não precisa também ter criado um anúncio, só precisa ter uma página, ter um perfil no Facebook, né? Então, lá tu consegue dados demográficos da tua audiência muito legais, tu sabe comportamentos deles, né? Então, assim, páginas que eles mais curtem. E aí, se eu identifiquei, por exemplo, eu trabalho com produtos orgânicos, tenho e-commerce, e aí eu vi que a página mais curtida é uma influenciadora tal, ou é uma outra empresa que não é meu concorrente, mas que é relevante para a minha audiência, daqui a pouco eu crio uma parceria com essa pessoa, né? Se ela está sendo relevante para o meu público, eu posso fazer uma estratégia de co-marketing com ela, né? E aí, ambas as empresas são beneficiadas. Então, essa é uma ferramenta que eu uso direto, sim, e ela é muito poderosa, me gera muito insights para trabalhar estratégias digitais. E também não posso deixar de falar o CRM, né? Então, assim, se a gente está falando de relacionamento com o cliente, ter algum tipo de CRM é muito importante. E a gente não precisa, assim, se eu estou começando e eu não tenho grana, eu não preciso contratar o mais robusto, até porque tu nem vai usar todos os recursos que ele vai te oferecer. Mas o CRM, ele pode ser feito até mesmo num Excel, né? Numa planilha, num papel. É importante tu ter esses dados e usar de uma forma correta esses dados. Tem a ferramenta também MailChimp, que é uma ferramenta gratuita para iniciantes, né? Até um número X de leads, tu não paga e ela já te proporciona alguns recursos interessantes. Então, tem opções no mercado para que tu utilize o CRM de uma forma mais eficaz. E eu queria deixar pegar uma dica aqui nessa parte de ferramentas, que talvez vocês já devem, quem está assistindo, né, pode ter
tido contato em algum momento e é muito tentador. Mas, assim, evite usar os famosos esqueminhas, né, no marketing digital, que são os robôzinhos que seguem automaticamente, público secreto no Facebook, sabe aquelas coisas que prometem receitas milagrosas, assim, não costuma dar muito certo, porque as redes sociais estão de olho e às vezes eles te punem, pode até excluir a tua conta. E assim, se tu tá optando por qualidade de leads, tenha o teu lead, né? Conquiste o teu lead do que às vezes comprar leads ou comprar e-mails, comprar seguidor. Acaba que na prática não dá muito resultado. Eu às vezes faço isso manualmente, né? Então, assim, eu tiro 30 minutos do meu dia e sigo algumas pessoas que eu acho que podem ter potencial. Ou então, uma outra dica que é muito legal, eu seleciono algumas hashtags que são relevantes para o meu segmento, e aí eu pesquiso essa hashtag lá no buscador, por exemplo, no Explorar do Instagram, e eu pesquiso essas hashtags, e aí eu seleciono algumas imagens, algumas fotos, né, publicações que eu de fato achei legal, tem que ser uma coisa genuína, e eu comento, mas não um comentário de robô, um comentário bem genuíno mesmo sobre aquela publicação. E normalmente isso costuma dar resultado mais lento, mas muito mais, em termos de qualidade, muito mais assertivo, muito mais eficaz. Então, eu costumo trabalhar mais dessa forma, claro, quando o cliente quer qualidade, né? Se quer quantidade, daí é outra estratégia. Não, pô, que baita aula, Diego. Cara, para a gente fechar a última pergunta, a questão de estreitamento de relações com o público para vender mais. Isso funciona? Como é que a gente consegue fazer isso? Tu já deu uma pincelada um pouco no que tu estava acabando de falar, mas até para deixar um pouco mais claro para quem está nos assistindo, como é que a gente pode fazer isso? Com certeza. Acho que isso é fundamental, eu diria, para vender mais. E vou usar um exemplo super simples, tá? As pessoas, elas compram de quem elas conhecem. Provavelmente, é ruim generalizar, né, todo mundo, mas provavelmente, quando a gente era adolescente, quem participou de empresa júnior, e sabe quando começa a empreender, vendendo suco de limão na frente da tua casa, essas coisas bem simples, assim, quando a gente faz, quando é mais novo, é comum, perceba que os early adopters, né, nossos primeiros clientes são quem? Nossos pais, nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. A pessoa começou a vender bolo, agora na crise, tem muita gente começando a produzir comida, fazer comida em casa, vender. Quem são os teus primeiros clientes? Teus amigos. Por quê? Porque eles te conhecem. Então, é importante tu ser conhecido para a tua audiência, né? Então, isso é um exemplo que eu costumo dar. Tu tem que anunciar para quem de fato te conhece. Dificilmente nós compramos algo de alguém que nós não conhecemos. Então, é preciso criar essa autoridade, né? Por isso que, como que a gente consegue criar autoridade? Com marketing de conteúdo, né? Então, entregando valor para a nossa audiência. Eu não sei se quem está nos assistindo, se já ouviu falar de uma pessoa chamada Gary Vee, né? Que é um empreendedor e influenciador muito digital. Muito legal, as redes sociais dele. Tem muitos seguidores, né? E, enfim, influencia bastante. E ele publicou um livro chamado Jab, Right Hook. Né? Então, ele fez uma metáfora com a luta de boxe, que na luta de boxe tu tem os jabs, que são aqueles soquinhos que nem machucam o adversário, mas é só de marcação, né? Para tu confundir um pouco o adversário. E o Right Hook... Oi? O jabzinho para abrir a guarda e o gancho para nocautear o adversário. E o gancho, exatamente, porque quando acontece o nocaute, acaba a luta, né? Então, o nocaute não tem mais o que fazer. Então, ele faz essa metáfora, e o que seriam os jabs? Os conteúdos relevantes, né? Então, criar oferta, criar conteúdos que agreguem valor para a tua audiência, tu vai começar a ser mais bem visto por ela, né? E aí, o right hook, de fato, é quando você vai criar uma oferta irresistível. E tu não vai fazer isso sempre, né? O que eu vejo na maioria das empresas? Eles fazem 70% de conteúdo focado em venda e 30%, às vezes até menos, 20%, né? Faz outras coisas, de conteúdo relevante, dando dicas ou alguma coisa assim. Então, na verdade, a gente tem que inverter. Fazer 70% de conteúdos ricos, né? E que vão trazer alguma relevância, agregar valor, e 30%, ou 20%, ou 10%, dependendo do negócio, conteúdos
mais focados em venda, né? Aqui no Brasil tem um cara que ele é referência nisso, ele usou na íntegra a estratégia do Gary Vee, que ele acabou ficando bem famoso, que é o Mário Vergara, né, que é o professor de inglês, que ele tem muitos seguidores, e ele já vendeu mais de 40 mil matrículas do curso online dele com essa estratégia. Ele publica conteúdo todos os dias, conteúdo gratuito, com dicas todos os dias do ano, 360 dias, e, sei lá, 4 dias por ano, não lembro, ele abre 2 vezes o carrinho de compras dele, e aí ele vende um monte só naqueles dias, porque ele também cria um gatilho de escassez, né? Ó, só pode comprar nessa janela. Se tu não comprar, tu só vai comprar daqui a 4 meses. Então, não é a hora que tu quer. É uma boa estratégia. Claro, porque não é a hora que tu quer. Não tá lá sempre disponível para ti. É só quando eu autorizo a venda, né? Então, ele criou essa estratégia e ainda implementou um gatilho de escassez ali que deu muito certo para ele. Ele bateu o recorde de vendas no programa de afiliados da Hotmart, por exemplo. Pô, que legal. Diego, cara, a gente está chegando ao fim. Queria te agradecer pela presença, por essa aula que tu deu pra gente. Cara, alguma consideração final, alguma dica para quem está nos assistindo? Até sugestão de livro, sugestão de conteúdo? Bacana. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo aí. Legal. O que eu diria? Uma frase que eu costumo falar nas aulas também, a obviedade dessa frase, ela faz muito sentido aqui para nós. Frase seguinte: marketing vem antes de digital. Marketing digital. Marketing vem antes de digital. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vejo muitas pessoas focando no digital e esquecendo do marketing. Qual a diferença entre eles? Digital é o meio, digital é o canal, o marketing é a estratégia. Então, assim, primeiro faz uma boa estratégia e aí tu vai escolher os canais corretos, né? Como foi um pouco do que a gente conversou aqui hoje. Então, primeiro tu entende o mercado, quem é teu público-alvo, fraquezas, enfim, tudo, e depois tu atende o mercado, né? Então, essa é uma dica importante. Marketing vem antes do digital. Dá uma olhadinha no marketing e não só no digital. Outra dica, não tenha medo de segmentar o teu mercado. Principalmente se tu for pequeno ou se não tiver muitos recursos para divulgar a tua loja. Então, é importante segmentar e isso não vai te atrapalhar, pelo contrário, vai te ajudar. As pessoas compram por razões diferentes, tá? Criar personas e fazer anúncios personalizados. Então, por exemplo, para uma campanha, às vezes, eu tenho que criar, falando de conjunto de anúncios ali, né, que seriam as segmentações. Às vezes, tem 5, 10 conjuntos de anúncios, e às vezes, para cada conjunto de anúncios, tu tem mais 3 anúncios ali, né, que é a parte criativa da campanha. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho, mas dá mais resultado. Então, se tu quiser criar um anúncio mais institucional, aquele padrão, beleza, mas talvez tu não vai ter muito resultado, porque as pessoas não vão, principalmente se elas não te conhecem, elas não vão ver o teu anúncio, cliquei, comprei. É muito difícil isso acontecer, tá? Então, ela tem que te conhecer um pouco, ela tem que perceber valor em ti, para ela se sentir segura de fazer negócio contigo, né? Então, dá mais trabalho, mas dá mais resultado. E, por fim, monitorar as campanhas, né? Veja o que está dando mais resultado e não insistir no que não está dando resultado. Se tu me perguntar, Diego, qual é o melhor público? Qual é o público certo para aquela empresa? Eu vou te responder. É o público que ela testou e deu certo. O marketing digital é muito teste. O que eu faço nas minhas campanhas? Que nem eu falei, né? Eu crio vários conjuntos de anúncios. Então, eu vou lá e eu faço assim, coloco, depende da verba do cliente, né? Mas, por exemplo, 10, 20 reais por dia, uma verba bem pequena, e aí eu crio 5 ou 7 conjuntos de anúncios. E aí passam alguns dias, eu vou vendo qual que deu mais resultado. Ó, esse daqui não performou muito. Eu cancelo, eu pauso aquele, pego aqueles 10 ou 20 reais e coloco no que está dando mais resultado. E aí eu vou botar agora 30 ou 40 nesse que está dando mais resultado. Então, assim, é teste. Marketing digital é teste. Né? Então, é importante, por isso que é importante monitorar, para ver o que está dando mais resultado e o que não está dando resultado, não se apegue também. Pausa e vai para o que está dando mais resultado. Em termos de livro, perguntou, eu gosto muito desse do livro do Gary Vee, né? E também o livro Marketing 4.0, do Kotler, que ali dá uma boa aula de entender o público, o consumidor, né? O consumidor 4.0, e estratégias para agregar valor e para lidar com esse público do consumidor, desse novo consumidor
que a gente está tendo agora. Kotlin é Kotlin, não tem muito erro. Diego, cara é fora da curva. Diego, queria te agradecer de novo por essa aula, cara, um prazer enorme estar aqui contigo, obrigado pelo conteúdo. Cara, deixa tuas redes sociais aí, canais de contato para quem quiser te acompanhar, saber mais do teu trabalho. O pessoal acho que já vai colocar aqui embaixo o teu LinkedIn. Opa, tá aqui, ó. Quem quiser seguir o Diego. E, cara, obrigado a todo mundo que está nos assistindo, obrigado a todos aí por participar de mais essa aula com a gente. E bora continuar assistindo a SMV 2020, que está cheio de conteúdo legal aí para a gente aprender e crescer nosso negócio cada vez mais. Então, bora crescer. Legal, obrigado aí pelo convite, né? O pessoal colocou ali as redes sociais, pode seguir no LinkedIn. Também tem o site, diegodoronelis.com.br, para quem quiser dar uma olhada, mas no LinkedIn eu atuo bastante, gosto bastante de interagir por lá. Enfim, espero ter contribuído aí com o pessoal, agradeço muito pelo convite, fico à disposição aí para quem quiser trocar uma ideia, me segue lá, adiciona no LinkedIn, manda uma mensagem que vai ser um prazer aí conversar com o pessoal e bons eventos aí, tenho certeza que tem ótimas palestras aí para o pessoal assistir. Obrigado mais uma vez. Valeu, Diego, obrigado, cara. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.